prática. Começando pela parte... A orelha ela vai ser dividida em 3 porções. A gente vai ter orelha externa, orelha média e orelha interna. Tem que esperar o Alice um pouquinho. Parte mesmo, a gente vai ter a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa vai ser essa parte auricular. Aí aqui vai ter o tragos, antitragos, nunca vi cobrar, tá? Tipo assim, realmente nunca vi cobrar, mas aqui tá a orelha externa. Aí aqui a gente tem a orelha média. A orelha média vai ser constituída, né, por esse pavilhão auricular, é esse aqui, meato acústico externo. Meato acústico externo. Esse meato acústico externo, ele vai ser intermediário entre a orelha externa e a orelha interna. Uma coisa importante dessa parte, a parte prática é bem fácil de orelha, mas cada porção das orelhas que eu falei, orelha externa, média e interna, elas vão ter uma vascularização, uma inervação e, se não me engano, drenagem linfática também. Então, decorem isso, porque eu nunca vi ele cobrando, mas nada impede dele colocar um negocinho aqui no meato acústico e perguntar a vascularização, tá? Aí vindo aqui, a gente tem isso aqui, que é a membrana timpânica. A membrana timpânica, ela vai dividir a orelha média da orelha interna. E ela vai ter 2 porções. A gente tem a porção externa e a porção interna. Aqui na porção externa, nessa peça não dá pra ver muito bem, mas a gente tem um buraquinho aqui, que tá até com caneta marcado. Não sei se vocês conseguem ver aqui. A gente chama isso de umbigo, que é a impressão que o cabo do martelo, que é um ossículo, deixa aqui. Parece besteira, mas ele já cobrou isso na prova. Então ele finca aqui e fala, que impressão é essa? Ele fala umbigo, ok? E ele é formado pelo cabo do martelo. E isso na porção externa. Indo pra porção... Não, pera, alguma dúvida até agora? A orelha média, ela vai ter comunicações com outras estruturas. Aí, eu acho que a orelha média é mesmo. Vou olhar aqui, gente, pra não falar merda. A orelha média, ela vai ter comunicações. Aí a gente tem a comunicação da tuba auditiva. Aí por meio da tuba auditiva a gente faz a comunicação com a nasofaringe, certo? É o que a gente viu na primeira aula, né, depois da prova. E aqui é importante porque depois vocês vão ver em anato 4, mas só para vocês terem uma noção, porque é a tuba auditiva que vai fazer comunicação com a nasofaringe. Aí a gente tem comunicação com o processo anteromastoide, isso. Essa parte cai na prova e muita gente fica na dúvida. Por quê? A gente tem o recesso epitimpânico. Isso. A gente tem o recesso epitimpânico, que seria um espaço. Aí através dele a gente faz a comunicação da orelha média com o antromastoide, que seria essa região aqui, e nessa região do antromastoide tem as células mastóides. Então ele pode colocar uma agulhinha aqui, perguntar que estruturas são essas, células mastóides. Se ele colocar mais nessa região aqui, que estrutura é essa? Antromastoide. Aí se ele perguntar qual espaço está aqui, recesso epitimpânico, ok? Então o recesso ele vai ser um espaço que eu vou ter acesso ao antromastoide, ok? Essa parte é meio confusa, mas acho que vocês entenderam ou não? Não, essa parte da que você mostrou assim eu não entendi direito, eu perdi. No antromastoide a gente vai ter as células mastóides. Essas células vão ser aquelas que vão ajudar na audição, nessa questão de acústica, essas coisas assim. Aí o recesso ele vai ser só um espaço que a gente vai, por meio dele, acessar o antromastoide, que vai ser essa região, e no antromastoide a gente tem as células mastóides. Ah, tá. Entendi. Beleza? Nossa prova que a gente estava comentando, né? Ele cobrou um erro. Então fica atento. Acho que ele cobrou um bico. Acho que foi na prova. Foi isso, na nossa ele cobrou um bico. Mas assim, é uma coisa que dá pra confundir na hora da prova. Então fique atento onde ele tá perguntando, se na pergunta ele tá dando alguma dica, se é o espaço, se é a estrutura. E é isso. Agora, a gente tem uns ossículos. A gente vai ter um martelo
que vai ser esse que vai estar coladinho na membrana timpânica, que é ele que dá o umbigo. A gente vai ter a... Nossa, eu esqueci o nome. Bigorna, isso. A gente vai ter a bigorna aqui e a gente vai ter o estribo. Peraí. Nota, que caos. Aqui. O estribo vai ser esse aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Os três ossículos, eles são divididos em diversas partes. Para prática, acho muito pouco provável ele pensar aqui e falar, qual parte da bigorna é isso aqui? Acho bem difícil. Mas saibam que tem e que ele pode cobrar isso na teórica, nada impede. Então, aí a gente tem o cabo do martelo que vai dar a impressão do umbigo. E é importante falar que no martelo a gente vai ter a inserção do músculo tensor do tímpano. Isso. E ele vai ser inervado pela porção mandibular abaixo do nervo trigêmeo. Depois vocês confiram. Isso é importante porque nada impede dele pensar o martelo e falar, qual estrutura se insere aqui, qual músculo se insere aqui. E a mesma coisa é no estribo. Eu vou tirar daqui, mas só para mostrar. O estribo tá aqui. Aqui no estribo se insere o músculo estapédio, que ele vai ser inervado pelo nervo facial. Então é um pelo nervo facial e o outro pelo trigêmeo. Cuidado para não confundir. Aí, indo para a orelha interna, que seria essa região aqui. Ah, não, tem outra coisa. A gente tem duas janelas, que é chamada janela oval e a janela redonda. A janela redonda, a gente fala que é a comunicação da cóclea com o vídeo mesmo, né? Com essa parte interna. E a gente tem a janela oval ou janela do vestíbulo. Eu até queria perguntar ao Serginho, porque eu sempre fico meio insegura de mostrar, porque nessas imagens aqui, cada monitor mostra de uma forma. Mas eu penso assim, aqui tá o estribo. Aí, janela da cóclea, tá mais perto da cóclea, certo? Ou janela redonda. Então, pra mim, seria essa parte aqui. Seria tipo assim, aqui é a comunicação. E a janela do vestíbulo, ou janela oval, o vestíbulo tá aqui, que vocês vão aprender. Então, na minha cabeça é isso aqui. E quando a gente olha em imagens de atlas, não dá pra ter tanta dimensão assim, mas ó, tá vendo que a janela oval aqui, ela fica mais perto desses canais semicirculares? Então, na minha cabeça, faz sentido a janela oval ser aqui. E a janela redonda, ela seria mais aqui embaixo. Aqui, ó, janela redonda. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, a janela do oval, né, ou a vestibular, e aqui a janela redonda. Aqui seria a janela oval, né, ou a do vestíbulo, que ela tá mais próxima desses canais semicirculares. E aqui a janela redonda, que fica mais perto da cóclea, tá? E isso é importante porque ele pode cobrar, tá? Assim, é bem provável que ele possa cobrar isso. Isso é de orelha média. Alguma dúvida? Externa, que vai ser o pavilhão auricular, coisas que eu nunca vi ele cobrando na prática. Depois a gente tem a orelha média, que é o meato acústico externo aqui. E aqui a gente vai ter a membrana timpânica. Aí a membrana timpânica vai ter a porção externa e a porção interna. Essa porção externa vai ter um umbigo, que é uma projeção, né? Uma marca que o cabo do martelo deixa. Aí a gente tem a tuba auditiva, que vai fazer comunicação com a nasofaringe. Aí temos o recesso epitipânico, que faz comunicação com o antro mastoide, onde tem as células mastoides. E a gente tem a janela redonda, ou da cóclea, que seria mais para essa região. E a gente tem a janela oval, ou do vestíbulo, que está mais para essa região, ok? Orelha interna. Gente, orelha interna tem muita coisa na teórica, tem várias estruturas minúsculas, mas na prática é muito pouco que dá pra ver. Então eu vou mostrar aqui o que realmente dá pra ver. Primeiro, a gente tem a cóclea, que seria essa região aqui, essa barriguinha. Aí, aqui seria o vestíbulo, nessa região aqui embaixo, aqui. E eu vou mostrar pra vocês, depois eu mostro. Tá vendo que tem essas bolinhas assim, mais gordinhas aqui na ponta? Isso aqui são as ampolas dos canais. Aqui. Tá vendo que tem umas bolinhas? Essas bolinhas são as ampolas.
E aqui, essas bolinhas aqui. O olho vai ter 3 camadas. Saiba. Ele vai ser formado por 3 camadas. A túnica interna, a túnica externa e a túnica íntima. Que cara é essa, Gabriel? Achei muito legal isso aí. Tá chegando, Gabriel? Tá chegando? Vocês estão vendo, gente? Vamos ver? Vamos começar de fora pra dentro e aí depois a gente coloca na posição anatômica e fala dos músculos, porque eles vão voltar. Na túnica externa, a gente vai ser formado por 3 coisas. A esclera, a córnea. Esclera e a córnea. É por 2. O que é esclera? A esclera é essa parte toda branca aqui. A córnea seria uma porção transparente que estaria aqui. Depois eu vou pegar uma peça que dá pra ver a córnea, mas a córnea seria como se fosse um vidrinho que estaria aqui. E a esclera é essa porção branca. Aí, a esclera ela vai participar da... Não, Serginho, não. É que eu queria perguntar um negócio antes da hora pra vocês. Aí a esclera ela vai participar da fixação muscular, os músculos do reto medial, reto lateral, os músculos do olho. É isso. De porção de túnica externa é isso. Aí, tá vendo que aqui, gente, lembrando que aqui seria a minha córnea, né? Aí entre a minha córnea e a esclera, a gente vai ter uma comunicação, né? E essa comunicação vai ser chamada de junção, eu sempre esqueço, é córnea escleral. Junção córnea escleral. E aqui, tá vendo que aqui vai ter um ângulozinho formando? Aqui tem um ângulozinho formando entre a córnea e a esclera. Vai ser o ângulo írido corneal. Eu sempre esqueci esse nome. O ângulo írido corneal, que vai fazer a drenagem do humor aquoso. Que dá pra ver é isso. De túnica externa. Alguém tem alguma dúvida? Agora a túnica média. A túnica média, tá vendo? Se vocês verem, tem um negócio branco, um negócio marrom e um negócio branco. A túnica média vai ser esse negocinho marrom aqui. Aí a túnica média vai ser formada pela corióide, que é esse negocinho marrom, e pelas outras estruturas que a gente vai falar. A corióide, ela vai ser essa porção aqui também, dá pra gente ver nessa peça aqui, e aqui também. O que é importante a gente saber da corióide? A inervação, a vascularização e a drenagem venosa também, porque o Serginho pode pensar. Então, o que a gente tem que saber? Ele pode pensar, ele vai pensar aqui em cima, na real. Ele vai pensar aqui em cima e ele vai perguntar qual que é a inervação dessa região? Não sei. Qual que é a vascularização dessa região? Também não sei. Mas qual que é a drenagem venosa? Veias vorticosas. Ele adora as veias vorticosas. E aí vocês têm que saber qual que é a drenagem venosa, a vascularização, e saber também para onde as veias vorticosas drenam, porque na nossa prova ele perguntou para onde as veias vorticosas drenavam. Vocês querem que fale vascularização e equação? Eu leio. Mas é pra prova prática que cai? É a prova prática. E saber, tipo, ver drenagem, vascularização e inervação de todas as áreas do olho. Deixa eu ver mais aqui. Aí, para a teórica, na corióide, é importante vocês saberem que a corióide ela é formada por camadas e tem uma camada que ela vai ser importante porque ela vai nutrir a mácula, que é a cória capilar. Então, tipo assim, a mais importante da corióide é essa camada e seria bom vocês saberem para a teórica. Apesar de que eu não acho que ele vai cobrar. Aí a gente tem a corióide, compondo a túnica externa e a túnica média, e a gente tem a íris aqui também. Aí a íris, ela vai ser a porção que dá cor ao olho, né? Então pode ser azul, amarelo, azul, verde, marrom. E aqui no castanho, gente, marrom. Falei disso. E aqui no meio da íris a gente vai ter a pupila, que é esse buraquinho aqui. Aí, na pupila e na íris, a gente vai ter o músculo. Tá vendo que tem uma diferenciação na íris aqui? Aí, vou virar pra cá e eu pra ali. Tá vendo que tem uma diferenciação? Tem esse aqui, ele vai separar os músculos. Então, esse aqui é um músculo e esse aqui é outro músculo. Aqui tem uma diferenciação, tá vendo? Esse aqui é um músculo. E aqui, tá vendo esse aqui? Esse aqui vai separar e esse aqui, o pituchinho, vai ser o outro músculo. Vocês viram? Então, viram? Não, eu consegui ver. Você conseguiu?
Tá vendo que aqui tem essa separação aqui? Isso aqui vai meio que separar os músculos. Aqui tem um músculo e aqui tem outro. Aí, vamos lá. Quando a gente fala de músculo aqui perto da íris, na pupila, a gente tem dois músculos. O esfíncter da pupila e o dilatador da pupila. O esfíncter da pupila vai ser esse redondinho aqui, tá vendo? Esse bem pituchinho. Aí, gente, força o zóio aqui. Tá vendo essa bolinha vermelhinha? Bem pituchinha mesmo. Acho que vocês não vão enxergar nela. Se vocês tiverem um olho bem bonito, vai enxergar. Passa aí, gente. Tá vendo essa bolinha bem pituchinha? Esse é o esfíncter da pupila. Esse aqui? Acho que é isso. Cadê esse? Tá certo? Esse negócio 22 aqui, né? Isso. Essa pontinha vermelha que parece um Bolinha vermelha. ajudante da sala hoje. Ele é o esfíncter da pupila. E tá vendo que tem esse músculo grandão aqui, ó? Esse é o dilatador da pupila. Do lado dele, tá vendo que tem mais um músculo aqui? Do lado dele, tá vendo que tem mais um músculo aqui? Esse aqui é o músculo ciliar. Aí, vamos lá. Então aqui seria o esfíncter da pupila, aqui o dilatador da pupila. Aí tá vendo isso aqui? Isso aqui é o corpo ciliar. O que é o corpo ciliar? Ele vai ser formado pelo músculo ciliar, que é esse aqui, e pelos processos ciliares que a gente já vai falar. Só que tem? Já tem alguma dúvida? Lembrando. Não. Falei do que eu falo. Aí tá vendo que tem esse negócio que parece uma forminha de brigadeiro? Essa forminha de brigadeiro são os corpos ciliares, os processos ciliares, perdão, são os processos ciliares. E aqui, na transição, dos processos ciliares para essa parte aqui, tem esse negocinho que parece um delineadozinho aqui, tá vendo? Essa transição aqui que parece um delineadozinho assim, bem por cima da barra, mas parece um delineadinho aqui, ó, tá vendo essa coisinha aqui? Não, se der aqui, deixa eu ver, Aqui, ó. Tá vendo? Que é tipo um delineado dividindo essa parte, que parece daqui. o que separa essa parte aqui dessa aqui, essa é a hora serrata. O quê? Hora serrata. Não tem H não, tá? É com a mesma. É só o Tá bom. Nem pra É por isso que eu acho. Aí, até aí, algum. Tá. E aí a gente tem o cristalino também, que estaria aqui atrás da íris. Aí, o cristalino, é o cristalino ou a íris? Eu sempre esqueço. É a íris. Aqui daí o cristalino. Da íris até a córnea, a gente vai ter um moracoso. Aí, assim, é bom vocês saberem, acho que é teórica, pra prática não, mas saber como que a drenagem venosa do moracoso, né? Porque eu acho que a função dele também, eu acho que dá pra cobrar, né? A função dele dá pra cobrar também. E a partir da íris pra trás, a gente tem o oblíquo. E aqui a gente tem o cristalino. Aí, assim, o cristalino vai ter músculos que meio que vão tensionar ele. Eu acho que é músculo que tensiona ele, não é? Eu sei que tem músculos que vão relaxar e vai fazer com que passe mais luz ou passe menos luz pelo cristalino, e aí você vai ter aquele negócio de fisiologia para ver a luz. E aí, alguém tem alguma dúvida? E a última camada é a túnica interna. Da hora serrada, que é essa delineadinha para trás, é a túnica interna. O que a gente tem que saber da túnica interna? Na túnica interna, a gente vai ter a mácula, que vai estar aqui, que é essa bolinha aqui, redondinha, e o disco óptico. Aí, saber qual que é o componente da mácula, tanto para teórica quanto para prática. Eu acho que o componente da mácula são cones, que eu acho que a mácula é colorida, imagem colorida. Saber qual que é o componente dela e qual que é a função. E a gente tem o disco óptico. O disco óptico seria tipo isso aqui tudo. Aí dentro do disco óptico a gente passa o nervo, a artéria central da retina, que seria a vermelhinha, e as veias centrais da retina, que é a azulzinha. Aí o olho, ele vai ser dividido em 4 quadrantes. Vocês fizeram um negocinho na mão.
É. Ah, é, gente, dentro da mapa eu tenho a cobra. É porque, tipo assim, no pontinho. Tá É vendo que porque tem um aqui não tem pontinho um pontinho. normalmente? É porque aqui tá arregaçado, mas normalmente tem um pontinho. Esse pontinho é a foto. Que é o pontinho de maior acuidade visual. Isso é importante para a teórica. Eu acho que ele cobrou alguma coisa dessa. É, para teórica, eu acho que ele cobrou. E aí no pontinho tem a folga. Aí o olho, ele vai ser dividido em 4 quadrantes. Sentindo que meu olho está fechado. Eu vou ter um quadrante superior e um quadrante inferior. Aí, no quadrante inferior e no quadrante superior, ele vai ser dividido em medial e lateral. Depois que eu posicionar, já vai ficar mais fácil. Mas aí, as veias e artérias centrais da retina, elas vão ser divididas por quadrante. Então vai ter uma artéria central da retina superior, e aí vai ser medial ou lateral, e aqui da mesma forma, a gente tem a artéria central da retina medial e lateral. Então se o Serginho pensar aqui, por exemplo, é bom você especificar que é artéria central da retina, inferomedial. Deixa eu ver mais aqui. E passa o nervo óptico também no disco óptico. Como que eu vou chamar a artimeria nessa peça? Eu posso falar. É só porque eu acho que falar depois é mais fácil quando você vai achar a marca. Sua artéria nasal. Não, eu falei errado. Eu falei errado. Você vê como é que eu tô? Gente, errei. Deleta essa parte do nome das artérias. É a artéria central da retina, vai se dividir em 4 quadrantes, só que na hora que ela se divide, ela vai se dividir em temporal e nasal. Nasal vai ser medial e temporal vai ser lateral. Aí vai ser artéria temporal e artéria temporal pra cá e nasal medial. Aí na hora que ela pressiona, a gente volta nessa parte. Saber a drenagem venosa também, para onde que a veia central da retina drena, porque ele pode perguntar. E vocês vão ver na teórica que não vai ter na prática, mas vocês vão ver que o olho tem o ciclo arterial maior da íris, eu acho. Ciclo arterial maior da íris. Saber para a prática, porque ele cobrou na nossa e ele perguntou quais artérias compõem o ciclo da íris. Deixa eu ver mais aqui. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Essa parte que eu acho que é mais clara. Mas isso é bacana. Eu acho que de prática isso não diferenciem bem esses músculos, tá? Bem gravados na cabeça, porque isso cai na prova. Dispensa essa parte do outro. Então sai. Acho que ano passado, não, ano passado eles cobraram foi qual? Músculo ciliar. Então, fique atentos a isso. Tá. Eu acho que foi. Aí como é que a gente vai saber a posição anatômica? Pelo disco óptico e pela mácula. A mácula, ela vai ser lateral e o disco óptico vai ser medial. Então, tipo, pra cá, medial e pra cá, lateral. Posição anatômica é isso. Então, tipo assim, deixa eu colocar esse negócio aqui que eu acho que a posição anatômica vai ser isso. Aí, colocando em posição anatômica, o meu disco óptico tá mais pra cá, então ele vai ser pra cá, vai ser medial. Aí a gente tem os músculos, né, que é o reto superior, reto inferior, que era aqui, reto inferior, reto medial, reto lateral, e tem os oblíquos que a gente vai ver em outra peça. Alguém tem alguma? Para teórico, sabe a camada da pálpebra. As camadas da pálpebra, porque como acho que na prova vai ser 21. Pálpebra vocês não vão ver em prática, nem aparelho lacrimal. E agora só tem os músculos. Assistiu alguma questão teórica na nossa de essa parte lacrimal? Mas eu não lembro o que era, não. Esse pininho
aqui de mosquitinho é o esfíncter da pupila. O do lado é o dilatador da pupila e o do lado é o ciliar. Aí saber inervação também, que eu esqueci de falar, mas saber inervação e... Qual que era esse mesmo? esfíncter da pupila. Ah, ele também. É. Na verdade, eu vi que isso não chama processos ciliares. Esse negócio aqui é os processos ciliares. Aí ele tá ali toda. Não, os processos ciliares, eles vão terminar em valor. Serginho. Ele pode cobrar nessa peça. Aí a altimedida que ele usa desse aqui, vou botar aqui. Vou botar ele em posição anatómica. Quem vai mediar o ele vai ficar assim. Então esse olho aqui, ele é direito. Todos os olhos eu não sei se ainda não, mas todos os olhos da anatomia são diferentes. Aí esse olho, ele também é direito. Dá pra eu ver, olhando aqui, eu existe medial a mácula, e dá pra ver por aqui também. Isso aqui é a glândula lacrimal. Então essa parte aqui é o osso também, né, gente? Mas eu não lembro que osso não, mas é o osso. E aí, lembra que osso é? Eu acho que é o etinoide, eu acho que é o etinoide. Aqui, pra fechar, Bonita essa peça, né? e aqui vai ser a glândula lacrimal com o osso, então aqui é mais medial. Aí aqui dá pra gente ver os músculos melhores, que eles vão sair de um tendão conjunto, aí vai sair junto com um tendão perto do tendão, não sei se é perto, mas acho que é junto. O tendão vai sair dos postos aqui, ó, dá até pra ver aqui. Dá até pra ver ele aqui, ó, os postos, e aí vai sair os outros nervos, os outros músculos. O reto inferior, o reto medial aqui, o reto lateral aqui, o reto superior, gente, reto lateral, reto medial e o oblíquo superior aqui. O oblíquo inferior, esse aqui o oblíquo superior aqui. O oblíquo inferior, tá vendo que ele tá aqui, ó, tem um negócio meio, deixa eu tirar isso, eu acho que não sai não. Mas tá vendo que tem um músculo aqui, ó? Essa parte aqui é ele também? Ou esse aqui já é um... Esse aqui é o oblíquo. Esse aqui é o oblíquo inferior. E aqui, tá vendo que se você ver, tá vendo aqui? Esse aqui é o reto inferior. Dá pra ver? Aqui, tá vendo que tem um músculo que tá aqui, ó. É o oblíquo inferior e tá vendo que tem um... Calma aí, gente. Isso, Reto inferior? É o reto inferior. Tô contando que Gabriel falou. Deixa eu ver. Tá mais esse, externo, né? É, o oblíquo tá mais externo, né? Nessa peça, sim. Uma pessoa, não sei não. Ah, tá. Tá vendo que aqui tem um músculo aqui, ó. Esse aqui é o oblíquo inferior. Tá vendo que tem um pra cá assim? Esse aqui é o... Perdão, esse aqui é o... esse aqui é o reto inferior. Aí, só repassando aqui, que esse aqui é um pouco diferente. Tava certo, fala? E era pouco ciliar mesmo? Processo ciliar. Eu falei, esse é o processo ciliar? Ele falou, será que eu postei errado? Peraí. É que na nossa época a gente não aprendeu, né? Oi? Faltou mostrar. O que faltava mostrar? Isso aqui é a córnea seria isso aqui, aí vai ter a esclera, e aqui as veias vorticosas ela vai estar aqui, ó. Veias vorticosas? Vorticosas. E aí, assim, mesmo que aí normalmente não tem como ver. E aí os músculos aqui vai estar mais singelinhos, mas são todos a mesma coisa, são uma linha de músculos. Pra você ver? É o esfíncter da pupila, Agora você vê? esse aqui é o dilatador da pupila e esse aqui é o ciliar. Acabou, gente. Alguém tem alguma dúvida?
Eu vou só mostrar uma coisa aqui. Eu acho que acabou. Eu vou tirar do desenho. Só pela porque você tá lá em cima. Enquanto coisa aqui. Tá, só deixa eu montar esse oi aqui. Ah, eu não posso Gente, montar esse lembra que eu oi? falei da janela oval, janela redonda e tudo mais? O Serginho me explicou aqui. Aqui seria a janela redonda do estribo. Aqui em cima mesmo. Tá aqui posicionado. Aqui é a janela oval. E a redonda seria aqui embaixo. Ela fica embaixo do estribo, perto do vestíbulo. Então ele falou que se ele cobrasse aqui em cima, janela oval. Mais pra baixo, janela redonda. É só isso, parece que tá tudo certinho. E acabou. Não sei se me chamaram. Pozão, né?